ama, vive em mim. Ele me ama. Quantos creem que Ele está aqui? Dá um glória. Oh, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Agradeço aí a oportunidade em nome do Senhor. Você pode aplaudir, amados? Glória a Jesus. Eu saudo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o hino 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Quem teve esta poesia? Quem é que escreveu? O fundador do nosso ministério, pastor Paulo Leivas Macalão. Era considerado, alguns teólogos falaram, que ele era o apóstolo Paulo do século 20. Eu lembro disso. Vamos cantar o hino da sua autoria. Autoria do fundador do nosso ministério, 340. Se o nosso pastor chegar ali, a gente para no refrão. Ou então, se for agora, eu nem canto. Me ajude, por favor. Vamos cantar juntos? 340, falando de um povo forte. Vamos lá? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, cante. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, cante, um dos. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Adore, um dos tais, cante. Sou um dos tais, estes são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, adore, um dos tais. Podes tu também, cante, um dos tais, está lindo, cante, está lindo, cante. Podes tu também dizer, sou um, não seja descuidoso, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. É Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Oh, glória, obrigado. Glória a Deus, amados. Convido a igreja a colocar-se de pé. Nosso pastor presidente já está conosco. E nós já queremos devolver a direção da escola bíblica ao nosso pastor presidente, pastor Davi Cabral, que é sempre muito bem-vindo no nosso meio. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, querida igreja. Pode tomar os seus lugares, por gentileza.
Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Maior missionário de todos os tempos. Acho que nós trocamos, Nir. Essa aí é que é minha. Obrigado. Paulo foi um missionário exemplar. Por mais que outros tenham. O apóstolo Paulo viveu num período difícil, de restrições, de perseguições e de muitos frontes contrários ao evangelho dos judeus que viam na igreja cristã uma concorrência com o judaísmo, tanto que foram os judeus a produzir os primeiros mártires da igreja, que foram em Éfeso, onde Paulo apanhou por ter pregado Cristo, poder de Deus, salvação. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E lá eles cultuavam uma divindade feminina, como sempre foi comum em todas as culturas. Artemis de Babilônia, Ísis dos egípcios, e Diana dos efésios, Afrodite dos coríntios. Essas entidades femininas eram deusas, e deusas cujo culto apontava para prosperidade e sensualidade sem restrição. Pegam isso com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo foi perseguido por todas essas correntes, mas enfrentou, pregou e fundou igrejas do Oriente Médio até a Europa. Paulo pregou inclusive a registro na Espanha e chegou a ir ao Ilírico. O chamado Ilírico é o leste europeu, provavelmente onde mais tarde chamou-se Bósnia e Herzegovina, depois Checoslováquia. Tive a oportunidade de conhecer Praga, a capital dessa república, numa época que não tinha nem carroça. As viagens eram feitas, na maioria das vezes, a pé. Percorrer a distância que Paulo percorreu, sofrendo, passando fome, frio. Ele relata isso no capítulo 12 da minha boca é o Espírito do Deus Altíssimo. Hoje as pessoas vão atrás de qualquer coisa. Tem gente que acha até elegante. Ah, pastor, por que a Assembleia de Deus não consagra apóstolo? Cada coisa no seu lugar. E Paulo explica aos Efésios o projeto de Deus para edificar a sua igreja. Grande erro dos judeus. Abraão, ele disse: multiplicarei a tua semente e todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. No capítulo 12 de Gênesis, Deus já estava vendo a igreja de Campo Lindo, a igreja no Brasil, a igreja na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Deus amou o mundo, mas o projeto final de Deus era um único povo,
um só corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. E, lamentavelmente, esses desvios de conduta existem até hoje. Há crentes, hoje menos do que já foi no passado, mas os irmãos de mais experiência conheceram a igreja lá na década de 60, 70. Um crente da Assembleia de Deus não falava com um crente batista. Os batistas, então, se falasse que era pentecostal, saía até de perto. Foi a igreja mais radical contra o pentecostalismo, foi a igreja batista. Hoje, graças a Deus, tem muitas igrejas batistas avivadas. Não é religião, não é denominação. Quem salva é Ele. É no nome de Jesus que os nossos pecados são perdoados. É o seu sangue que nos purifica de todo pecado, e só os que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro entrarão na cidade santa pelas portas. E é isso que Paulo está ensinando. Ora, isso foi escrito à igreja de Éfeso, mas na realidade preservada pelo Espírito Santo para a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Não é? De Deus sempre foi resgatar a humanidade. Satanás fez com que o nosso primeiro pai, Adão, profanasse o concerto e desobedecesse a Deus, lançando maldição sobre todos os homens. Cristo, segundo Adão, próprio Filho de Deus, veio para desfazer as obras do diabo e abrir o caminho da comunhão com Deus novamente. Então, em Cristo não há divisão de classe, de raça, de etnia, de cultura. Jesus veio para todos. E este mistério, este segredo, já estava no coração de Deus. Quando Deus estava falando com Abraão, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, ele já estava se referindo a Jesus. Eu vou resolver o problema, eu vou mandar alguém para reconstruir a ponte que fora quebrada pelo pecado. E a lição desta manhã trata exatamente disso. Paulo se intitula como prisioneiro de Cristo, declarando sua plena confiança em Deus. Nada intimidava Paulo. Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado a ponto de pensarem que ele estava morto. Pararam, porque sobre ele tinha um monturo de pedras. Os irmãos que depois foram lá para sepultá-lo, quando tiraram as pedras, viram que ele ainda respirava, cuidaram, se levantou e continuou pregando. Paulo pregou até o último minuto da sua vida. Eu estive no local onde ele foi decapitado. É uma gruta. A Igreja Ortodoxa Russa construiu um grande templo, um lindo templo, diferenciado, chamado Igreja de São Paulo, fora da cidade de Roma, e do outro lado da avenida, eles construíram um muro para preservar aquela área, e você desce alguns degraus e chega numa pedra que tem uma marca. Então nada intimidava. E ele enfrentou, e não havia outra. Deus escolhe as pessoas certas para o trabalho certo. Se fosse alguém que não pertencesse à mais alta corte judaica, maior teria sido a perseguição e maior a dificuldade, porque muitos judeus se converteram e continuam se convertendo ao ler o Velho Testamento e ver as profecias se cumprindo em Cristo. Mas não havia ninguém na época
com o conhecimento de Paulo, que fora criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da Torá, da lei judaica. E ele começou a pregar baseado nas próprias leis e profecias do Velho Testamento, também nos livros poéticos, mostrando o cumprimento das Escrituras na pessoa de Jesus. Também mostrando que todo o cerimonialismo da religião judaica apontava para um só, Jesus. O cordeiro que era levado para ser imolado no templo, Jesus. O bezerro que era levado para ser imolado no templo como sacrifício substitutivo pelo pecado de alguém, Jesus. Porque ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e até as nossas enfermidades. E como ovelha muda não abriu a sua boca, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, subindo Gólgota, nós fomos curados, fomos salvos. Então Paulo pregava aos judeus e aos gentios que agora não havia mais um povo, uma nação eleita fora da igreja. Não é uma nação com os padrões humanos, é uma nação espiritual. Com isso ele enfureceu líderes judeus, políticos romanos e líderes de todas as religiões da sua época, mas nada o demoveu de prosseguir o seu ministério missiológico. Quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. Vocês não fazem ideia, por mais que eu descreva, vocês não fazem ideia do lugar onde Paulo passou os 3 últimos anos de sua vida. O chamado Mar Merítio, que ficava ao lado direito do Fórum Romano. Enquanto o edifício do Fórum Romano era um edifício, prisão chamada Mar Merítio, construída 4 séculos antes de Cristo, para prender os opositores dos Césares, os inimigos políticos. É um buraco redondo, cavado na terra, a uns 6 metros de profundidade, forrado de pedras brutas, só com uma latrina e um buraco na laje onde era jogada água e pão até o dia da execução. A maior parte das cartas de Paulo foi escrita ali, no Mar Merítio. Não teve uma vez, das muitas que eu estive lá levando irmãos para conhecer, que eu não derramei lágrimas. E sempre me vem aquela pergunta: onde Paulo se apoiava para escrever as cartas que deixou para a igreja até os dias de hoje? Ele tinha plena certeza que estava no centro da vontade de Deus. Não há coisa melhor e maior para motivar o cristão. Tem gente que pensa que estar no centro da vontade de Deus é estar com a conta bancária alta, ter um carro do ano. Prosperidade prega isto. O que prova que a pessoa está debaixo de bênção é a prosperidade. E Paulo está debaixo de maldição, por acaso? E os outros apóstolos? Só João não foi martirizado e assassinado. Então, a teologia da prosperidade é uma heresia. O que importa é estar no centro da vontade de Deus, tendo tudo ou não tendo nada, tendo a graça de Deus. O próprio Deus disse a Paulo: a minha graça te basta.
Independente das circunstâncias, ele era despenseiro, tinha para dar. Assim deve ser todo cristão, porque Paulo foi um discipulador por excelência. E ele escreve na carta aos Coríntios: convém ao dispenseiro fiel. O que Paulo está querendo dizer com isso? Convém a você crente, sem exceção. Você é crente, logo é despenseiro. Deus espera que você dê alguma coisa para alguém. Despenseiro é o que tem acesso à despensa, para tirar o arroz, o feijão, o macarrão, tirar a comida para quem está com fome. E você, crente, é o dispenseiro de Deus, para dar alimento àqueles que estão morrendo sem a palavra da vida, o alimento da alma. Paulo se considerava um despenseiro dos mistérios de Deus. Ele sabia que a ele incumbia revelar, tanto a judeus como a gentios, que o projeto de Deus era o edifício espiritual chamado igreja. E aqui eu volto a falar o que eu falei a semana passada. Os hereges pegam um texto fora do contexto, e nós sabemos, isso é um princípio basilar do estudo bíblico, da teologia bíblica. Um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Vós sois o templo de Deus, a morada do Deus vivo. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Falando do nosso corpo, que Deus habita em nós. Ei, Deus não habita nessa casa. Ele está aí, Ele está aqui. Aqui é o lugar onde os templos se reúnem para adorar e invocar o seu nome em espírito e em verdade. E para você compreender isso, eu vou fazer a comparação com o tijolo. Esse templo é construído de quê? Milhares de tijolos. Então esses tijolos que são aqui, são templo, porque eles compõem o templo. Agora, se eu for na casa de material de construção aqui, do lado, e pegar um tijolo, eu posso falar que aquele tijolo é templo? Ele pode ser uma casa amanhã, ele pode ser uma loja, depende da destinação que lhe for dada. Agora, aqueles que foram assentados aqui são templo, fazem parte do templo. Assim é a igreja. Cada um de nós é uma parte do edifício espiritual que Deus está levantando. Então você é templo, que você está no templo, você faz parte do templo, você foi plantado no templo e o Espírito de Deus habita na sua vida. É isso que a palavra de Deus ensina. Fora disso, anátema, mentira e heresia. Paulo indica que a administração da casa, ser despenseiro, significa que você é um bom administrador da casa, do seu templo. Tem a chave do cofre, tem o Espírito Santo para te revelar os mistérios da Bíblia e administrar para alguém a palavra que ele precisa. Também não é o dispenseiro, tem que ter sabedoria. Não é pregar na hora errada. Tem pessoas que não têm o citocômetro. Você calcula 5 horas da manhã. A irmã Lucimar mesmo, durante o tempo que trabalhou no Getúlio Vargas, saía de casa 3 e pouco da manhã, saudoso Joãozinho ia levar para pegar o ônibus lá no ponto inicial. Se ela deixasse para pegar o ônibus aqui, já pegava ele cheio. Eu calculo que lá do 49 até o lugar que ela descia para ir para o Getúlio Vargas, levavam umas 2 horas de viagem. Às vezes 3.
pessoa vai dormir tarde com os afazeres da casa. Quando senta na poltrona do ônibus, quer fazer o quê? Vai ficar 3 horas acordada vendo a mesma paisagem todo dia? Vai tirar o seu cochilo. E a volta a mesma coisa. Agora entra um irmão no ônibus e diz: ei, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus quer transformar. O crente é capaz de reclamar, calcule o incrédulo. É mais fácil você, uma hora, se aproximar da pessoa. Meu amigo, posso te dar uma palavra? Jesus te ama. Essa palavra vai ficar. O bispo nos deu uma lição essa semana. Pastor Silas Malafaia reuniu mais de 5.000 pessoas para ouvir o líder evangélico de maior destaque hoje no Brasil, de maior tempo de ministério. Quando deram a oportunidade para o bispo primaz Manuel Ferreira, bispo primaz, porque primeiro ele recebeu o título de bispo lá na Rússia. A Rússia, durante 70 anos, a igreja foi subterrânea. Não podia dizer que era crente, senão era preso e torturado. Então os crentes se escondiam, faziam os cultos escondidos. Por isso era chamada a igreja subterrânea. E para liderar aquela multidão que Jesus sempre foi salvando, eles resolveram formar um colégio de 12 bispos. Porque se um fosse preso ou morto, a obra não parava. Só que quando a perestroika, que significa reforma, trouxe liberdade religiosa para a Rússia, o primeiro estrangeiro a pisar em Moscou chamava-se Pastor Manuel Ferreira. Procurando, onde é que tem crente pentecostal? Existe igreja pentecostal? Não, tem a igreja Emanuel, que se reúne uma vez por semana num cinema alugado. E ele foi abraçar os irmãos russos, levantou ofertas em todas as nossas igrejas do Ministério de Madureira e compramos a primeira propriedade da Assembleia de Deus Russa, num bairro de Moscou, e entregamos à igreja de Moscou sem nenhum vínculo estatutário, legal. Eles são totalmente livres. O que o bispo disse para o pastor Alexandre Puchaga: pregue o evangelho à Rússia. E hoje 75 cidades da Rússia já têm templos da Assembleia de Deus. Quando morreu um desses 12 bispos, que ficou 25 anos em cadeias comunistas, e o bispo, o pastor Manuel Ferreira, mandou ele tirar o paletó e abrir a camisa para mostrar para os 114 pastores brasileiros que lá estavam por que a igreja não pode ser omissa em denunciar o marxismo ou qualquer vínculo com ele. É uma maldição. O marxismo prega a inexistência de Deus. O marxismo prega a desordem social, destruindo a família. Não é política, é doutrina diabólica que alguns partidos políticos incorporaram. Agora o verdadeiro cristão não vai para esse lado. Se tem marxismo, o diabo está lá. Você serve a Deus ou ao diabo? Os crentes da Rússia que sabem o preço que pagaram. Quando o bispo tirou a sua camisa, muitas lágrimas foram derramadas. Marcas de ferro quente, marcas de cortes, uma mão sem unha nenhuma que foi arrancada com alicate. E um dia chegaram para ele com um documento e disseram: Felipe, nós temos visto que você é muito fiel como líder religioso, e o partido está cheio de traidores, e nós queremos uma pessoa como você, que tenha fidelidade e respeite a hierarquia. Se você quiser ter a sua liberdade e ver o seu filho, que ele nunca tinha visto, quando ele foi preso, sua esposa estava grávida, é só você assinar a ficha de filiação ao Partido Comunista. Ele falou: o partido que nega a existência de Deus, o partido que prega que deve se extinguir a família
para que as crianças não sofram nenhum tipo de ensinamento pelos pais, a família que pega a promiscuidade para que a sociedade, sendo promíscua, não tenha valores para defender. E para mim assinar isso, eu tenho que negar o nome daquele que morreu para me salvar. Me desculpe, o preço que vocês estão pedindo é muito caro, eu não posso pagar. Bateram nele, pensando que ele estava morto, mandaram para o morgue. Calcule a surra que esse homem levou. Quando colocaram lá em cima da pedra, para dar o óbito e determinar o sepultamento, um dos elementos que trabalhava no morgue percebeu que os dedos da mão mexiam. E aí, por obrigação dos direitos humanos internacionais, enquanto a vida tem que tratar. Chamaram, levaram para o hospital, os médicos o recuperaram, e quando ele voltou à consciência, o enfermeiro disse: o senhor quase morreu. Ele disse: eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Eu estou debaixo de promessa. O dia que ele foi preso, Deus usou uma profeta e disse: do jeito que estão te arrancando a liberdade e a minha palavra, os teus olhos verão como cachoeira vindo pelos ares, a minha palavra sendo derramada sobre esta nação. E no dia da inauguração ele disse: agora eu posso falar como Simeão: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A promessa hoje se cumpriu. Cada pastor levou uma caixa de Bíblia em russo. Eu ainda tenho uma Bíblia em russo que me deram de lembrança. Então, esta tem que ser a visão. Compartilhar que Deus chamou cada crente para levar o Evangelho às gentes. Quando Paulo usa várias vezes a palavra mistério, não quer dizer que é algo que ainda vai ser revelado. Quer dizer que eram segredos que Deus tinha no coração e que estavam sendo agora esclarecidos. Paulo mostrando cada ponto, cada liturgia, cada símbolo, a Páscoa que eles celebravam. Eram 3 festas anuais. A festa da colheita, representando que os crentes têm que trazer vidas a Deus. A Páscoa, mostrando que pelo sangue de Cristo, Deus não olha os nossos pecados. Páscoa significa passar por cima. Deus passa por cima de tudo que foi feito e nos dá uma nova vida. Quem está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. E a festa das cabanas, aonde durante uma semana todos deixavam suas casas e montavam uma cabana do lado de fora, lembrando a peregrinação. Ei, o crente não pode viver nesse mundo sem ter tribulação. Nós temos que ter saudade da nossa casa. E a nossa casa não está aqui, ela está lá. É para lá que nós vamos. Sentimos a separação quando um vai na frente, mas temos a certeza que vamos reencontrar. Nunca dizemos adeus, olhamos dizendo: meu irmão, minha irmã, até breve. Daqui a pouco nós estaremos juntos nas moradas eternas. Todas aquelas festas apontavam para Jesus Cristo. Glória a Deus. E mostrou que todos os homens tinham direito à herança, à vida eterna. Vida eterna. Só esta palavra, irmão, não acaba, não termina. Lá não haverá mais morte. Não é por muito falar que seremos. Eu estava dizendo do bispo Primaz, ele recebeu essa honra pela igreja russa de completar o 12º cargo do bispado que vagou, e assim permaneceu por muitos anos.
Até que um dia, conversando comigo, lá em Volta Redonda, num congresso de missões, ele disse: Davi, cresceu muito. Isso não pode ficar nas costas de uma pessoa só. Tem que ter um colégio para tomar decisões mais difíceis e mais abrangentes. E ali eu entendi. Na outra convenção, ele proclamou que separaria mais 4 bispos e que todas as decisões passariam pelos 5. Quando ele consagrou os outros 4, bispo saudoso Daniel Malafaia, Oídes, Samuel, Abner e Abigail, aí os 4, tomando a iniciativa, o bispo agora, Samuel Ferreira, disse: Pai, nós não podemos ficar no mesmo nível do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso líder. Então, para ficar gravado na história, nós queremos que lhe seja dado o título de bispo primaz, ou seja, o primeiro. Não tem nada de mais nisso. Quando a pessoa não é salvo, não é convertido, engasga com fiapo. Se fizer um suco de abacaxi, tiver um fiapo, ele engasga. Mas quando ele é salvo, ele, se não entende, ele procura saber. Por que a Assembleia de Deus de Madureira tem um bispo primaz? Porque ele recebeu a honra de bispo lá na Rússia, foi reconhecido aqui no Brasil, depois, prevendo a sua partida, porque já está com 90 anos, não quis deixar o peso nas costas de um só, consagrou mais 4. Mas o primeiro foi ele. Quem entendeu aí, diga amém. E todos esperavam que ele fosse contar muitas experiências. Ele leu João 3,16. Meus irmãos, conserve essa mensagem até o último dia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos dar a vida eterna. Só isso. Já ia descer e o pastor Silas Malafaia falou: não, tem quase 5.000 pessoas que vieram aqui para ouvir suas experiências. Poucos anos de ministério. Dá pelo menos um conselho a esses pastores que estão aqui. Das muitas experiências que o senhor tem, conte-nos uma, dê um conselho. Qual o conselho que o senhor dá para os pastores mais novos? Que falem menos e escutem mais. E já ia descer. Aí o pastor Malafaia disse: não, o senhor, porque queremos ouvir suas experiências e queremos que o senhor dá um conselho para nós, para mim. Estou com 63 anos. Então eu vou falar. Fala menos e escuta mais. O pastor Silas não se conformou, disse: ô bispo, eu sei que essa é uma palavra forte, já penetrou em muitos corações, mas a gente queria ouvir um tiquinho do tempo que o senhor viveu com o irmão Paulo, com o irmão Alípio. Ele ainda falou um pouquinho. E o conselho? O conselho? Que vocês falem menos e escutem mais. Aí o Silas desistiu. Quando o pastor Silas disse: o senhor conviveu com o maior líder evangélico que esse país conheceu, Paulo Leivas Macalão. Conte alguma das experiências que o senhor viveu ao lado do pastor Paulo Leivas Macalão. As lágrimas, 2 lágrimas brotaram, e ele disse: Silas, não vamos mexer com esse assunto. Ele ama tanto o irmão Paulo que ele não quis relembrar. Tem mais de 30 anos que o irmão Paulo dorme no Senhor. Ele fala no líder que ele teve como se ele estivesse vivo. Respeito. Nunca queira ser grande e nem oferecido. Quando a pessoa pula: oh, eu aqui, me enxerga, eu quero ser isso. O Espírito Santo faz assim, ó, vai lá para o fim da fila.
Quer ser usado por Deus? Deixa Cristo aparecer na sua vida. Deus nunca escolhe os oferecidos. Aquele que diz, eu não sou capaz, eu não sou nada, eu não mereço. Deus disse, é assim que eu preciso, um vaso vazio para me encher com a minha glória. Meus irmãos, se eu fosse falar tudo, eu só vou terminar com a última parte que eu destaquei, que essa lição é muito profunda. As riquezas nela contidas são insondáveis. Vamos encerrar aqui com essa frase. O Evangelho é tanto a verdade da parte de Deus, como riquezas para a humanidade. A maior riqueza está na tua mão. A palavra viva do Deus vivo. Se você andar por ela, pelas mensagens, pelos conselhos, não vai te faltar nada. Buscai primeiramente o reino e as outras coisas. Coloque-se de pé. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar. Há um trabalho importante a ser feito. Falei que ia parar 11 horas, mas essa lição de hoje não deu. Mas dá tempo de fazer 40 minutos de evangelismo. Vamos pedir ao pastor Jesuel que venha orar, agradecendo pela escola e pelos irmãos que vão sair agora despenseiros, levando a semente, levando a palavra, levando o evangelho, para que colhamos os frutos desta semeadura. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Soberano Deus, querido Pai, nesta manhã, ó Pai, somos gratos porque estamos na Tua casa, casa de oração. Pai, muito obrigado pelos Teus ensinamentos, muito obrigado pela Tua palavra e que tem alegrado nossos corações. Vamos sair daqui, ó Pai, cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo, Pai. Verdadeiramente nós temos que estar no centro da Tua vontade. Verdadeiramente nós temos que ser dispenseiro, ó Pai, da Tua casa e da Tua obra, fazer a Tua obra com amor, com dedicação. Por isso estamos aqui, necessitamos de Ti, da Tua graça e de sabedoria, Pai. Continua usando, ó Pai, nosso pastor presidente, pastor Davi Cabral, com essa instrumentalidade, que possa dar o ensinamento à Tua casa, alimento esse que nos dá vida, nos dá força e dá vigor para estarmos de pé e sair caminhando, falando das Tuas promessas. Pai, que nos faça de cada um de nós um dispenseiro para fazer a Tua obra, para evangelizar, ir ao mundo e pregar o Evangelho.
Pai, queremos ser um instrumento vivo na Tua obra. Por isso, ó Pai, nos usa, Pai. Nos usa, que a unção, ó Pai, que vem do alto, possa nos revestir com a Tua graça. Essa Tua graça que foi pago por um preço tão grande, um preço de sangue. Pai, muito obrigado pelo que ouvimos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos a Tua palavra. Continua, Pai, usando a Tua igreja. Continua, Pai, abençoando o Teu povo, Pai. Nos dê, ó Pai, uma noite, uma tarde alegre e um culto missionário abençoado, que possamos sentir a Tua presença e sermos revestidos da Tua graça. É que te pedimos. Muito obrigado por todas as bênçãos e por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Pai, nos conduza para o nosso lar, debaixo da Tua graça, nos guardando de todo mal, livrando de todo acidente, de bala perdida, Pai. Que o Senhor continuar livrando o Teu povo, assim como o Senhor tem feito em nossas vidas e em nossas famílias. Somos gratos por todas as bênçãos, por todos os benefícios, não só hoje, para todos sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre o vosso espírito, hoje para sempre. Hoje para sempre. A paz do Senhor.